Pode se sentar. Boa noite, paz do Senhor. Todos que nos visita, seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Flavinho está ali. Tá bem, Flavinho? Quem nos visita? Levanta a mão. Tá o Alessandro. É a banda? Tá o Alessandro e a banda. O Alessandro tem um CD maravilhoso. Eu ganhei um CD dele ontem. Vendeu bastante, né? A mãe e o pai dele comprou. O CD, tô brincando. Um CD maravilhoso, né? Sejam bem-vindos, amém? Volte sempre, se quiser ficar aqui também pode. É de Deus. Todos que nos visitam, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Logo, logo, o Alessandro vai cantar aqui com a gente, né, Alessandro? O Alessandro fez aula de canto comigo. Eu dei aula para ele. Você viu? Gravou até CD. Efésios 6, verso 10. Efésios 6, verso 10. Irmãos, só estou de terno porque eu vim de uma reunião, senão não estava, viu? Eu estou parecendo um envelope, né? Eu estava numa reunião, eu tive que pôr terno, senão não viria. Efésios capítulo 6, verso 10, abre aí. Vamos ler? Pode ser sentado mesmo. Deixa eu ler com você. Efésios 6, capítulo 6, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e contra a carne, sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Para que possais resistir no dia mal. Eu vou repetir. Para que possais resistir no dia mal. Depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Verso 19 diz assim: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para a intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Até aí, amém? Fecha os olhos onde você está mesmo. Deus, fica conosco, fala conosco de uma maneira maravilhosa, ministra essa palavra, Deus. Eu sei que o Senhor tem um projeto com essa igreja, com as nossas vidas. Tudo aqui tem um propósito. E eu sei que o Senhor nos ama. Fica conosco. Nos dá a tua graça. E nos dá uma noite diferente de todas que nós já tivemos até hoje. Amém. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim: estou feliz que você veio. Fala para ele. Fala para ele, ouve essa palavra. Você é bem-vindo nesse lugar, amém? Deus, eu estava no culto domingo à noite. Eu sentei aqui na frente, e na hora do louvor Deus me deu uma palavra forte. Deus falou ao meu espírito sobre verdades do mundo espiritual. Eu estava sentado aqui na frente, eu vi nítido o Espírito Santo falar verdades do mundo espiritual. Eu quero ministrar sobre isso, sobre verdades do mundo espiritual, amém? Eu quero que você receba essa palavra no teu espírito e que ela possa abrir o teu entendimento, que ela possa causar uma mudança, e aquilo que você não entende, você passar a entender, amém? Furar um pneu de um carro é normal? É normal furar o pneu de um carro? É? E furar 3 pneus, é normal? É normal quebrar uma maçaneta do seu armário? É normal quebrar a maçaneta do armário, quebrar a geladeira, quebrar a gaveta, quebrar o guarda-roupa, tudo de uma vez só? É normal? É normal seu filho ficar gripado? É normal ele ficar gripado, aí vem febre, ficar internado, e aí vai por diante a família inteira? É normal? Não é normal. Tem coisas que são normais, outras não são. E nós só vamos aprender a discernir no mundo espiritual. Amém? Quando você vai conversar com uma pessoa, você olha nos olhos da pessoa. Em primeiro lugar, se a pessoa conversar com você e não olhar nos teus olhos, já é um grande problema. Você tem que discernir a intenção da pessoa.
Isso se só consegue no mundo espiritual. O mundo espiritual é algo muito sério. Eu quero repartir algumas coisas com você. Amém? Fala para o seu irmão, você conhece o mundo espiritual? Fala para ele. Você vai saber as verdades do mundo espiritual. Vamos ler com o pastor Nilson aqui, ó. Me acompanha. Efésios 10, capítulo 6, verso 10. Me acompanha aí. Efésios 6, 10. Efésios 6, 10 diz assim: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Primeiro ponto que nós vamos trabalhar agora. O mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico. Amém? O mundo espiritual, ele é tão real quanto esse mundo que nós vivemos. Amém? Existem anjos? Existe. Pedro estava preso e Deus manda um anjo. Tem demônios? Tem demônios, porque o demônio atormentou a vida de Judas. Existe anjos e existe demônios. O mal existe? O mal existe. O mal existe. Existe trabalho de macumba, feitiçaria, simpatia, através do candomblé, da umbanda, quimbanda, tem a magia negra, existe leitura de mão, existe jogo de búzios, tarô. Tudo isso é para confundir. Isso é roubo, isso é mundo espiritual. Um pai de santo, ele nunca vai entender o mundo espiritual, porque ele é um perdido no mundo espiritual. Tem pessoas que na sua simplicidade e bondade, ele procura um lugar desse, tentando achar alguma coisa boa, porque a pessoa é pura, porque não conhece o mundo espiritual. Mas o mal existe, e esse mal tenta nos assolar todos os dias. Por exemplo, deixa eu ensinar algumas coisas para vocês. Toda representação de uma cidade tem demônios e tem anjos. Por exemplo, entradas, aeroportos, portos, rodoviárias, entradas de cidades, simboliza o ponto onde as potestades, principados, dominadores, eles se estabilizam. Por exemplo, quando um pastor ele é colocado numa região para trabalhar, aquela região ele tem que vencer algum principado. Por exemplo, qual o principado que atua no Rio de Janeiro? Um principado forte do Rio de Janeiro. Qual demônio? Os demônios trabalham mais em que naquela região? O tráfico é muito forte, mais que São Paulo. O espírito de violência, Nordeste, prostituição infantil. São Paulo, a avareza profunda. O sul do Brasil, a frieza para tudo. Quando o pastor ele assume uma igreja ou um trabalho, um missionário, ele tem que estar ciente que ele vai enfrentar uma dificuldade no mundo espiritual. E esse mundo espiritual, ele é real. Eu quero dar alguns exemplos para você, muito forte. Eu quero dar exemplos muito fortes que vai marcar a tua vida. Eu quero falar da minha vida. Eu nunca comentei isso aqui, eu vou falar. Em 99, eu estava dirigindo um carro. Eu estava indo para uma cidade chamada São João do Palmuceno. Eu ia pregar nessa cidade. Estava eu dirigindo, um pastor do meu lado e 2 pastores atrás. Eu saí de São Paulo 9 da noite, era umas 3 da manhã. Eu estava em sentido de Minas Gerais. Todo mundo dormindo. Aí eu estou na estrada e começou a chover bem de leve. Aí eu vi um policial fazer assim para mim, ó, com as mãos. Eu parei o carro no posto da polícia. Não tinha ninguém num posto da polícia. Eu falei, eu estou ficando louco. Aí o pastor do lado da cor falou, Nilson. Eu falei, o policial mandou parar. Ele falou, você está louco, não tem ninguém aqui. Ele falou assim para mim, Nilson, você está com sono, deixa eu dirigir. Eu falei, não, eu vi o cara mandar eu parar, meu. Ele falou, você está com sono, deixa eu dirigir. E os outros 2 atrás dormindo. Eu andei mais 7 quilômetros. 2 policiais fez assim para mim, ó. Eu falei, tá vendo? Ele viu. Nós paramos. Não tinha ninguém no posto da polícia. Escuta essa. Eu comecei a chorar. Eu era novo na fé, aquilo mexeu comigo de um jeito. Aí o pastor, meu amigo, hoje é bispo, chama Miro, começou a chorar. E os 2 de trás viu a gente chorando, não entendeu nada. Eu falei, tá vendo? Eu vi. Nós saímos do posto na chuva. Eu andei uns 2, 3 quilômetros. O carro que estava atrás de mim estava capotado na estrada. Isso é normal? É mundo espiritual. Eu estava indo para os Estados Unidos, fui pegar um visto.
E eu não sabia do valor em dólar. Um surfista que estava na fila, ele pagou meu visto. Como é o nome? É uma taxa de embarque, não é? Quem já foi para os Estados Unidos aqui? Tem alguém? Tem uma taxa que você paga no consulado, não me lembro o nome. Sei que ele pagou. Isso não é normal. Teve um caso de um casal recém-casado. Eles tiveram um namoro e um noivado maravilhoso. Se casaram. Os primeiros 4 meses do casamento só foi briga. Eles chamaram uns pastores para orar. E os pastores oravam e eles brigavam demais, mas não tinha motivo. Briga sem causa. Teve uma irmã que falou, o problema está na cama. Eles tinham uma cama King Box bonita. O problema está na cama. Ele falou, não pode ser. A cama é nova, ganhamos de um padrinho. E os irmãos insistiram na cama. Pegaram uma faca, rasgou a cama. Dentro da cama tinha um vasinho de barro, com o nome dos dois. E os dois começaram a chorar e lembrou do padrinho que deu. Aí eles falaram, não pode ser, a cama é nova. Os padrinhos tiveram a capacidade de comprar a cama, mandar para uma costureira abrir, colocar o negócio e mandar recosturar a cama. Eu tive uma experiência com um bebezinho. Tinha uma bebezinha em Londrina que ela não dormia. A bebê não dormia de jeito nenhum. Eu fui orar na casa da bebê. Uma bebê bonitinha, eu fui no quarto dela, orei. O quarto lindo de bebê, rosinha. E ela não dormia, eu orei e tal. Aí no outro dia, o pai dela me ligou e falou, pastor, ela não continua dormindo, ela não dorme. Orei uma semana, a bebê não dormia. Eu falei, mas caramba, como que não dorme? Aí um dia eu estava orando no quarto da bebê, tinha um urso. Um ursinho bonito. E eu peguei um assim, meu coração apertou com aquele urso. Eu tirei o urso do lugar, falei, eu vou queimar esse urso. Aí o pai dela falou, não, mas eu comprei esse urso, não vai queimar não. Irmãos, escuta isso daqui. Eu tirei o urso, nós fomos queimar o urso. Pergunta se o urso pegou fogo. O urso não pegou fogo. Eu fiquei impressionado, jogou álcool, não pegava fogo, a gente cortou com a tesoura. Olha, isso é normal? É mundo espiritual. Isso é algo fora do comum. Deus quer te ensinar que o mundo espiritual, ele é mais real do que esse mundo físico que nós vivemos. Quando você está na estrada viajando, tem demônios que atuam na estrada. Por isso que é muito importante. Você pode ser um bom motorista, você pode dirigir bem, mas os demônios que atuam, vem carro na contramão. Por exemplo, o sobrinho do treinador do Brasil morreu. O carro dele entrou embaixo de um caminhão. O motorista dormiu. É normal? É normal alguém perder a vida embaixo de um caminhão? Deus queria assim? Deus tinha esse desejo para essa pessoa? Isso aqui é mundo espiritual. Eu quero deixar mais uma palavra para você entender que o mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico. Tudo para acontecer no mundo físico tem que acontecer no mundo espiritual. Amém? Repete comigo. Para acontecer no mundo físico, tem que acontecer no mundo espiritual. Você já olhou para uma pessoa e perdeu a paz? Já aconteceu? Você nem conhece a pessoa, você olhar para a pessoa assim, ó, você perder a paz, você fala, meu Deus, não me fez nada, mas só de olhar, parece que meu coração fica duro. Você já olhou para a pessoa e seu coração fica duro, e você não sabe o motivo? E você fala assim, eu sou evangélico, eu não posso julgar a pessoa não me fez nada, por que esse meu coração está duro com a pessoa? Teu filho já falou assim para você? Eu vou para um acampamento, para uma excursão da escola, e algo no teu coração fala assim, não deixa. E a excursão é de Deus, é com os amigos da escola, mas algo fala no teu espírito como pai e mãe, não deixa ir. O mundo espiritual, o espírito te avisa. Você já foi atravessar uma rua, e aí uma voz fala, não vai por aqui, muda o caminho. Já está dirigindo alguma vez? Quando eu vou para o meu bairro, lá para minha casa, eu já cansei do espírito falar assim, muda a rua. Eu entrar por detrás do bairro. O espírito orienta. Esse mundo espiritual, ele é muito real. Ele existe. Uma vez, eu estava na estrada e um cara bateu o carro e estava estirado no asfalto. Quem me conhece sabe que eu tenho medo de corte, dessas coisas, eu tenho muito medo. E esse moço, foi em São Paulo. O cara estava esticado no asfalto de São Paulo. E estava aquela equipe do bombeiro que cuida das pessoas no asfalto, caída.
Quando eu cheguei para orar pelo cara, eu falei, eu sou pastor, quero orar. Quando eu fui orar pelo cara, Deus falou assim, não adianta orar. Eu falei, meu Deus. O Espírito falou, não adianta orar. Pede para o Espírito dele permanecer nele. Ele vai morrer. Irmãos, olha aqui para o pastor Nilson. Presta atenção nessa pregação. Quando eu orei, eu falei assim, Deus, não retira o Espírito dele. Conserva. Peguei o telefone dele, liguei, um homem casado, fiz amizade. Era para ele ter morrido. Mas Deus deu, no mundo espiritual, a oração correta para que ele não morresse. Eu podia pedir cura. Deus, ele está estourado, cura ele. Não. Não retira o Espírito. Tem hora que você vai orar por alguém no leito, você tem que saber o que você vai falar na oração. Você tem que pedir para Deus permanecer o Espírito na pessoa. O mundo espiritual, ele é real. Eu quero provar algo para você. Me acompanha. Vamos lá. Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha. Presta atenção. A fornalha estava 7 vezes mais aquecida, uma temperatura absurda. Esses homens não foram queimados. E o 4º homem passeava na fornalha. Isso é mundo espiritual. Se você botar a mão no seu fogão, você queima a tua mão. Como é que pode uma fornalha, a pessoa passear na fornalha, nem ficar com cheiro de queimado? Deus falou para Josué, eu vou parar o sol e a lua. Eu vou parar o tempo. Isso é mundo espiritual também. Deus segura o Cronos e o Aionos, onde ele mora. Deus segura o tempo. Isso daí é mundo espiritual. Como Deus consegue conservar o mundo espiritual. Agora olha aqui para mim. Para uma mulher ficar grávida, o que ela tem que fazer? Para uma mulher ficar grávida, o que ela precisa fazer? Ter relação sexual. Ok? Maria, mãe de Jesus, ela ficou grávida. Ela teve relação sexual? Não. Se a tua mulher chegar na tua casa, falar para você, marido, eu estou grávida, o que você vai fazer com ela? Você vai dar um tiro nela, vai matar ela. Você me traiu. Você imagina José, a esposa dele fala, estou grávida. Ele fala, como? De que jeito? Você entende o mundo espiritual, como ele funciona? O mundo espiritual, eu não estou incentivando você a dar tiro em ninguém, não é isso? É que Provérbios diz que na hora da ira a pessoa faz besteira. O mundo espiritual, ele funciona dessa maneira, é coisas absurdas, coisas loucas. Olha só o que diz o texto também: batalhas e lutas, perseguições são vencidas no mundo espiritual. Amém? Então vamos lá. Uma pessoa não para de falar mal de você. O que você tem que fazer? Deixa eu te ensinar agora, vamos lá. O que você faz? A pessoa não para de falar mal de você, fica falando de você por trás. O que você tem que fazer? Ah, tem que ir lá e dar um pedala Robinho, né? Dá uma pedalada, tipo, né? Não, não é assim. Não. Tem uma guerra no teu trabalho. Tem uma perseguição em cima de você no teu trabalho. Você sabe que estão armando para a tua vida. E a pessoa é tão falsa, descarada. Eu prego rasgado, viu, irmão? Não fica aí assustado. Nossa, as palavras que o pastor fala, não seja hipócrita, porque lá fora também você fala. Então eu falo na tua frente. Aí, a pessoa fala mal de você e te vê, 2 beijinhos. Ui. Oh, cobra venenosa. Não dá vontade de catar pelo pescoço e falar assim, toma vergonha na tua cara. Você fala mal de mim o tempo inteiro e fica, ai, que saudade. Você comprou essa roupa onde? Ai, que saia bonita. Que mentira! Ela falou que a tua saia parece uma toalha de mesa. Ai, que roupa bonita. Ai, pastor, que terno bonito. Depois, por trás, nossa, o pastor parece um quibe, né? Todo de preto. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus. Tem coisa que você vai vencer no mundo espiritual. As batalhas, as lutas são vencidas na região celeste. Deixa eu falar uma coisa para você.
Eu achava que para perdoar eu tinha que sentir. Então eu ficava lá em casa assim, quando eu era recém-convertido, eu tenho que perdoar a pessoa, deixa eu sentir. Aí eu ficava lá, eu vou sentir, aí eu tenho que sentir. Ai, vai chegar, ai, eu tenho que perdoar. Aí botava um counter e ficava lá. Aí eu preciso sentir, eu tenho que sentir. Você não vai sentir nunca! Deixa eu falar com você, ó. Me acompanha aqui, olha para mim, presta atenção. Se o Alisson me ferir, o meu perdão tem que ser automático para a vida do Alisson. Mas não sou obrigado a andar com o Alisson. Eu tenho que perdoar, ver, cumprimentar. Eu quero matar o Alisson. Mas, oi Alisson, tudo bem? Mas eu te perdoo. E com o tempo Deus vai cicatrizando. Mas não significa que eu tenho que andar com ele. Como que você vence isso? Fazendo. Você sabia, eu estava conversando com o Rafael, ele tem uma causa em Brasília. E a gente estava conversando ontem, ele falou uma coisa interessante. Que para recorrer para o STF, teria que pagar uma multa, não é isso? Primeiro você paga a multa e depois recorre, não é isso? É que nem o mundo espiritual. Primeiro você perdoa, depois Deus julga a causa. Forte, hein? Primeiro você vai lá e perdoa a pessoa, depois deixa que Deus cuida da causa. Não tem essa. Ai, me ofendeu. Deus, mata lá. Abraça o espírito do Jackie Chan. Não tem essa. Você perdoa primeiro e Deus vai lá e te honra. Para ele recorrer lá em Brasília, ele paga a multa e recorre. É que nem no trânsito aqui, tomou uma multinha, vai lá, paga e depois recorre. Deus quer te ensinar o quê? A ter um coração sábio e liberar aquilo que é para ser liberado na região celestial. Por exemplo, tem gente que te persegue e nem sabe por quê. Depois a pessoa vira sua amiga, teu amigo, e nem lembra do que fez. Porque os demônios atormentavam. Tem pessoa que te persegue hoje, que amanhã vai ser seu melhor amigo. Amém? Pode acontecer, ué. Você tem um atrito com uma pessoa, e essa pessoa se tornar seu melhor amigo amanhã. Por quê? Mundo e espírito. Dá tchauzinho, quem está entendendo? Dá tchauzinho. Aê. Fala pro teu irmão, você está entendendo? Fala assim, você está gostando da ministração? Fala para ele, cuida da sua vida. Presta atenção. Olha aí, Efésios 6,13. Olha o que diz. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Primeira coisa, olha para mim. O Rafael casou agora e passou a lua de mel em Buenos Aires. Não foi gostoso? É ou não é? Foi uma delícia, eu vi as fotos dele. Eu pensei que ele estava trabalhando de salva-vida lá, porque ele estava com um colete vermelho, uma jaqueta engraçada. Foi um dia bom para ele e para Ana. Eles se casaram, eu fui no casamento, um casamento bom. Foi o melhor dia da vida deles. Mas vai chegar um dia que a Ana vai ficar gripada. Vai chegar um dia que pode acontecer alguma coisinha, que é o dia mau. Que é onde vai ter que suportar, diz o texto. Esse é o mundo espiritual. É bacana você ser mãe, mas vai chegar o dia de cuidar dessa criança, de acontecer alguma coisa. O mundo espiritual funciona assim. A Bíblia está dizendo assim, ó. Olha o que fala a Bíblia. Para que possais resistir no dia mau. Esse dia mau tem que passar na sua vida. E passa com resistência. Sabe aquela noite mal dormida? Aquele fato que aconteceu que te entristeceu? Você sabia que na vida acontecem coisas que entristecem. Eu tenho uma sobrinha que é a coisa mais linda. Não é porque é minha sobrinha, mas é uma bola, é linda, tem umas bochechas. Ela está com 2 anos, é a coisa mais gorda, linda. Meu irmão já colocou uma pulseirinha nela. E ela puxou para o nosso lado, porque a nossa família é muito bonita. E aí ela puxou para o tio dela. Meu, é a coisa mais, chama Sofia. E é brava, puxou a avó. A avó dela é brava, então ela puxou a avó. E aí, eu fui lá em São Paulo, comprei um presente. Falei, vou ver minha sobrinha, sangue do meu sangue. Né? Deve ser que nem eu, né? Todo feliz. Cheguei lá, não pude ver, minha sobrinha foi internada. Eu tive uma decepção, irmão. Eu queria enforcar meu irmão. Eu falei, cadê minha sobrinha? Aquilo doeu meu coração. Era um dia mau. Você faz planos na vida e pode acontecer o dia mau. E talvez você está passando por um dia mau. E como que você vai vencer? Resistindo o dia mau. Eu venço esse dia mau
resistindo. Por isso, nunca faça inimigos. Não tem inimigos na sua vida, porque essas pessoas podem jogar ainda no seu time, pode fazer parte da sua vida. Um dia, deixa eu contar um negócio engraçado. Eu estava vindo para a igreja, antigamente essa rua podia entrar, a de trás aqui. E o meu carro, eu tinha um outro carro com esse filme bem preto, bem escuro, né? Aí eu embiquei o carro e o irmão aqui da igreja descendo embicou na frente do meu carro. Parou os dois, né? Tava ele e a esposa. Ele começou a me xingar. Aí eu abaixei o vidro. Ele olhou para mim: Pastor Nilson, tudo bom, irmão? Ele ficou desesperado, mas eu dei risada. Foi uma coisa engraçada. Se ele soubesse que era eu, não fazia isso. Se a pessoa se eu revidasse, ele é meu amigo hoje, a gente dá risada. Se a pessoa só fosse assim, me xingou, eu vou lá e... né? Deus está te ensinando que o dia mal passa. Mas olha o que diz o texto ainda: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu venço o dia mal na palavra. Quem conhece a Bíblia aqui, levanta a mão. Eu venço na palavra, na Bíblia. Não dá vontade de dar um jab direto, um cruzado na pessoa? Tem hora que não dá vontade? Aí a Bíblia fala para fazer o quê? Dar alta face. Aí você faz o quê? Você tem sorte, porque eu conheço a palavra de Deus. Eu sei que Deus vai me catar, então eu dou a outra face. Deus manda perdoar quantas vezes? 70 vezes. Dá quanto? 490. É isso? Tá certo mesmo, matemática, pastor Roberto? Está aqui o bispo aqui. Puxar o saco para ver se ele aumenta meu salário, né? Senão... Você está rindo, né, irmão? Olha por mim. Efésios 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando. Olha aqui para mim. Orar no Espírito não é ser doido não, viu, irmão? Aqui é no Espírito. Você está lá no seu trabalho e começa a falar em línguas altas, não sei o quê. O teu vizinho também fala: esse cara é louco. Aí você começa a marchar lá no seu escritório, pá, pá. Aí o católico olha para você: esse cara está maluco, gente. Aqui está falando que é no Espírito. Conversa com a pessoa orando: Deus me abençoa. Vai em Espírito orando, em Espírito. E fala o quê? Vigiando. Fala para o teu irmão: vigia. 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 Olha onde você entra, onde você vai, o que você faz. Vigia. Vigia até com quem você conversa. Toma cuidado até com quem você conversa, viu? O que você fala. Vigia. Olha o que diz o texto aqui, ó. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Eu quero ministrar a tua vida numa coisa. Vamos parar de guerrear irmão contra irmão. Porque a nossa briga não é com o vizinho, com o irmão, com o parente. A nossa briga é com Satanás, amém? A nossa luta é no mundo espiritual. A tua esposa te dá uma bronca, mas de noite ela está boazinha. Sua briga é no mundo espiritual. A vida é assim. Aprende a guerrear. Eu tenho um vizinho que ele é meio chato, sabe? E minha lixeira estava quebrada e eu coloquei o lixo na lixeira dele. Mas esse cara ficou bravo, hein? Meu Deus. Mas aí eu cumprimentei ele, tratei ele bem. Hoje é meu amigo. Um cara que é meu amigo. Aqui, ó. Aqui tá o Flavinho também, né, Flavinho? Dá tchau. O Flavinho, ele tem um salão de beleza. Ele é a esposa dele. E ele que corta meu cabelo, né? Há muito tempo atrás, eu ligava, tem que marcar a hora, porque o cara é chique. Lá para ele te atender, você tem que marcar uma horinha com ele. Aí eu marcava a hora e ia lá. Um dia eu precisei dele. Ó, pastor, tá muito cheio hoje, não dá para te atender não. Eu fiquei bravo com esse cara, por telefone. Mas eu não falei para ele, eu fui embora triste. Fui cortar em outro lugar. Só que não ficou do jeito que eu gosto, porque eu estou acostumado a cortar com ele. Mas aí eu relevei. Hoje é meu amigo, onde que ele está hoje? Está dentro da igreja. Olha aí. Já pensou se eu tivesse xingado ele por telefone? Ah, então vai plantar batata. Já pensou? Ele não estaria ali sentado hoje. O que Deus quer te ensinar? Que as suas batalhas, as suas guerras são vencidas na região celestial. Amém? O sucesso do teu filho está no mundo espiritual. O sucesso do teu casamento está no mundo espiritual. O sucesso da tua vida profissional está no mundo espiritual.
A tua vitória está no mundo espiritual. O que você necessita está no mundo espiritual. As verdades do mundo espiritual. Eu tenho uma tristeza no meu coração de não ter conhecido as verdades de Deus antes. Talvez eu teria errado menos na minha vida. Mesmo na igreja a gente erra, sabia? Já errei muito dentro da igreja. Faz parte. Mas você vai aprendendo algumas verdades. E você vai crescendo com essas verdades. E você vai passando a conhecer o mundo espiritual. Você anda com uma pessoa um tempo, a pessoa vai lá e te trai. É duro. Você constrói uma amizade bonita. Quando você vê essa amizade não vale nada, por pouca coisa. Esse é o mundo espiritual. Eu tenho alguns amigos que permaneceram de muitos anos. E que eu sei que até o dia que Deus me recolher, nós vamos estar com essa amizade. Eu procuro não romper as amizades, procuro levá-las. O máximo que eu faço, quando não dá para ter uma amizade, é o respeito, pelo menos. Então hoje Deus está chamando a consciência do mundo espiritual. Essa noite Deus quer mudar alguma coisa. Eu já fui injustiçado. Quando eu era recém-convertido, eu tocava bateria. E o meu pastor me colocou de gancho, porque eu cheguei 10 minutos atrasado do culto. Eu tocava, o ensaio era meia hora antes. Ensaio não, tinha que chegar meia hora antes para montar o prato. Eu cheguei 10 depois. Eu fiquei 3 meses sem tocar a bateria. Eu fiquei muito ferido, porque eu sempre fui uma pessoa comprometida com a casa de Deus. Antes de vir para Pongas, desde São Paulo, eu chegava no domingo 8 da manhã, saía às 11 da igreja. A vida toda gastei na minha igreja. Eu não me lembro de outra coisa a não ser a igreja nos últimos 18 anos. Foi servir a Deus. Em algumas coisas entristece. Só que Deus preparou uma honra lá na frente. Eu toquei na marcha para Jesus. Tinha uma escala para tocar na marcha. E a central da igreja que eu era pediu para mim tocar com uma outra banda. Eu não sei nem como que Deus fez aquilo. E aqueles 3 meses que eu fiquei de gancho, serviu para mim ver a honra de Deus. Quando você se submete a uma humilhação, no tempo oportuno, Deus te exalta. Amém? Quando alguém te humilha no seu trabalho, no tempo oportuno, Deus te exalta. Em qualquer lugar da sua vida, Deus vai te exaltar. Você tem que aprender a se submeter à situação. E eu separei algumas coisas aqui interessantes. Sabe como que você vence o mundo espiritual? Oração, jejum e uma outra coisa que eu vou te deixar assustado agora. É o ingrediente do bolo, hein? Oração, jejum e o que mais? O que você acha que vence o mundo espiritual? Pra você vencer no mundo espiritual. Oração e jejum e o que mais? Obediência. Amém? Você vai namorar com uma moça que o pai e a mãe não quer você como namorado? Vai? Fica difícil, não fica? Cadê a obediência aí? Cadê a submissão? A obediência é tudo. Se o seu pai e tua mãe falar, não faz, você fizer, você está fora da bênção. O pastor Roberto está aqui. Toda vez que eu vou viajar, eu peço para ele para pregar. Posso ir, pastor? Aí eu vou tranquilo. Eu vou debaixo da cobertura da bênção. A obediência aliada com a oração e com o jejum, você rompe as cadeias no mundo espiritual. E Deus deu essa palavra das verdades do mundo espiritual, porque tem algumas coisas na tua vida que você está patinando. Sabe por quê? Você não está sabendo guerrear da maneira certa. Amém? Hoje Deus abriu seus olhos. Eu quero recapitular com você. O mal existe. Amém? Pessoas más existem. Trabalhos existem. Lembra que eu falei da cama da moça? O trabalho na cama? Da bebezinha, o ursinho, o rapaz estirado no asfalto? Lembra que eu falei? As portas que se abrem através da oração, das batalhas espirituais, dos atos proféticos. Eu tinha um pastor que chamava Mike. Esse pastor era muito louco. Olha o nome dele, Mike. Hoje ele mora nos Estados Unidos. Era lá de São Paulo. Pensa num pastor muito louco. Não, multiplica agora. Ele era cabeludo. Ele tinha 2 filhas. Na época que eu andei com ele tinha uns 45 anos. Hoje ele deve ter uns 60. As pregações dele era maluca. A igreja dele era lotada, ele era maluco. Ele falava, 3 foguetes para mudar a tua vida. Ele falava, primeiro míssil vai sair, vai explodir. E não sei o que, a igreja... Blá, 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 todo mundo... Eu falava, meu Deus, que cara louco. Ele fazia promoção de batata, fazia campanha da batata. Ia no Ceasa, trazia caminhões de batata. Ele era maluco. Aquele cara era maluco. Mas uma coisa que ele fez que eu nunca vou me esquecer.
Quando a igreja foi se mudar de um galpão para o outro, era um galpão muito grande, eu fui com ele. Irmãos, primeira lição: quer catar unção, anda com o homem de Deus. Amém? Eu puxava o saco do pastor, pegava a maleta e ia lá. Aí eu fui lá no galpão. Pensa no galpão horrível! Que coisa horrível! Ele falou assim para mim: aqui é lindo, hein? Eu falei: meu Deus, lotado de lixo. Olha ele para mim: nossa, já estou vendo até o ar-condicionado ali, salinha das crianças ali. Eu falei: esse cara é louco. Não tinha nem piso. Ele falou assim para mim: aqui vai ser a nossa igreja, é para cá que nós vamos mudar. Eu não entendi nada. Eu falei: esse cara é maluco, esse cara é doido, meu, ele não vai conseguir fazer isso. Ele convocou a reunião com os líderes, fez o projeto. Em 6 meses a igreja já estava no outro templo. Ele viu que ninguém viu. O líder viu algo que ninguém estava vendo. Ele construiu algo, porque ele viu o mundo espiritual. Ele já sabia que Deus ia prover tudo: a pintura, o piso, cadeira, ar-condicionado. O pastor teve a visão do mundo espiritual. Ninguém via humanamente, mas no mundo espiritual ele já estava vendo as coisas novas que Deus ia fazer. Você visualiza no mundo espiritual. Eu vou namorar com ela, ela é feia. Não! Ela é bonita! Compra roupa! Visualiza no mundo espiritual! Olha no mundo espiritual! Nossa, Pastor Ivone e o Bispo Marcelo. Que casal bacana. Ela conta como ela casou. Ela tinha dúvida de casar ou não, né? Porque ele era um homem de Deus, mas ele tinha o nariz um pouco avantajado, sabe? Um dia a mãe dele brigou com ele, porque a mãe dele fazia janta, ele cheirava, esfriava a comida. Você vê o tamanho do nariz do cara. E aí? E ele usava aquele óculos, fundo de garrafa. E ele tinha se formado em administração, né? E aí ela orou e Deus deu uma palavra do vinho, sei lá o quê. Eu sei que ela casou com ele. Foi bem, se casou. Depois de um tempo de casado, ele foi trabalhar no hospital Albert Einstein, como administrador do hospital. E ele ganhou uma cirurgia para os olhos e acabou fazendo uma plástica do nariz. E ela conta, ela falou assim: quando Deus garantiu o casamento, Deus já sabia que 5 anos depois, Deus estaria mudando um desejo do meu coração. Eu vi no mundo espiritual, eu vi através da oração. Tinha um Fiestinha aqui na cidade, custava 4 mil. Um amigo meu falou assim para mim, tem um amigo que é louco, falou assim: Nilson, compra esse Fiestinha, que desse Fiestinha com mais outro carro, você vai fazer um dinheirão e a gente vai pular para outra coisa. Eu falei: você tá louco, cara, vou pagar 4 mil esse negócio aí. Não, compra, vamos dar um jeito, vamos. Comprei. Não é que ele tinha razão? Ele tinha uma visão que eu não tinha. Na época eu consegui fazer alguns negócios que eu fui pulando. Tem hora que você tem que ter uma visão no mundo espiritual que ninguém tem. Deus te dá uma estratégia no mundo espiritual que ninguém está enxergando. Ninguém consegue entender a tua visão, porque ela é espiritual. Sabe o que as pessoas gostam? De ter 1 milhão na conta. Esse cara tem visão, ele tem 1 milhão na conta, eu vou andar com ele. Agora eu quero ver você andar com alguém que não tem o dinheiro, mas tem o sonho. Aí já é outros 500. A pessoa tem o sonho, mas não tem condições. Irmãos, eu sou louco. Eu entro num barco que tem coisa que eu acredito. Deus falou para Noé: constrói uma arca. Tem noção do que é construir uma arca? Para ele, para os bichinhos. Tem noção? Tem gente que achou que não era louco. Ele entrou na loucura de Deus, mundo espiritual. Olha que tremendo que é o mundo espiritual. Pode construir, não é? Eu estou te abençoando. Entra na minha que você vai se dar bem. É mundo espiritual. Ô Abraão, é mundo espiritual. Ó. Você está vendo alguma casa para você morar? Você está morando em tendas? Sai da casa do teu pai, eu estou mandando. É mundo espiritual, ninguém está vendo nada. Já pensou se a mulher de Abraão não topasse com ele? Deus deu uma visão para ele. Ele entendeu o mundo espiritual. Eu me lembro a primeira vez que eu vim aqui em Arapongas. Lembra, pastor? Conheci o pastor Roberto e tal. Aí eu vim trazer os documentos. Você lembra disso? Era uma terça-feira, né? Lembra disso? Aí eu dei os documentos para ele. Ele falou assim: ó, o cara que quer pregar na tarde da bênção faltou. Você pode pregar? Eu falei: claro. Aí eu preguei na tarde da bênção, depois eu preguei na quarta, depois eu preguei no domingo, depois eu preguei na quarta, domingo, no quarto domingo, né? E vocês estão aqui me aguentando até hoje. É mundo espiritual. Fala para o seu irmão, comece a enxergar as coisas diferentes, fala para ele. As verdades do mundo espiritual, fala para ele aí, ó.
Começa a ver o que ninguém está vendo. Se você está patinando numa coisa, aprenda a guerrear. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. O que você está vendo? É mundo espiritual. Aleluia. Vê o louvor me ajudar aqui, por favor. O Alisson já viajou comigo muito do teclado, né? Famoso garoto Juca. Quem lembra daquela balinha Juquinha? Quem lembra? Que tinha um garotinho na bala. Lembra? Não parece? O bala Juquinha. Quando era pequenininho comia aquelas balinhas. Tinha um cabelinho de lado assim, loirinho, né? Igualzinho. Nós vamos orar agora. Nós vamos guerrear no mundo espiritual. Nós vamos pedir para Deus a bênção dEle. E aquilo que você está patinando, aquilo que você está enrolado, Deus vai desenrolar. Você vai resistir no dia mal. E o mundo espiritual vai trabalhar a teu favor. Amém? Glória a Deus. Essa enfermidade não é para a morte. Essa luta tua não é para a morte. Essa humilhação que você está passando não é para a morte, ué. É para a vida, é para glorificar o nome de Deus. Pastor Nilson, Deus está demorando. Deus está caprichando. Deus está caprichando. Eu escutei um testemunho em São Paulo, maravilhoso. Uma moça foi casar, uma luta para casar, conseguiu casar. Aí no dia do casamento, ela fez um vestido com o Ronaldo Esper. E o Ronaldo Esper não entregou o vestido, porque ela não convidou ele para o casamento, por uma questão espiritual. Era da igreja Renascer em Cristo. Eu sei que deu uma confusão. Eu não quero entrar nesse detalhe agora. Ela pagou uma nota no vestido dele. Ele falou, já que eu não vou no casamento, porque ele tinha sido convidado antes por uma questão, e depois por outra não foi mais. Ele falou, já que eu não vou, não te dou teu vestido. E um dia antes dela casar, o vestido dos sonhos dela já não tinha mais. E aí ela conta que foi orar, ficou desesperada. Deus levantou 2 pessoas. E no dia seguinte, ela teve 2 portas de vestidos top. E de uma forma inexplicável, ela casou com um vestido melhor. Olha como que é o mundo espiritual, presta atenção. Um dia antes, o sonho dela foi por água abaixo. No dia seguinte, Deus vai lá e faz uma doideira e dá o sonho dela de novo, de outra maneira. Isso é mundo espiritual. Sabe qual é o nosso problema? Nós ficamos guerreando no raso. A gente fica olhando para o raso aqui, ó, para as coisas normais. Ah, esse carro só quebra. Essa mulher não faz nada na vida. Ah, esse meu filho é todo parado. E nós vamos brigando. Olha no mundo espiritual. Olha na região celestial. É lá que está a tua vitória. Olha para cima aí. O que você está vendo? O teto. Olha a lei do teto. Amém? Vem aqui na frente. Você quer uma reviravolta no mundo espiritual? Sai do teu lugar. Corre aqui na frente que eu vou orar por você no mundo espiritual. Prepara um louvor aí para a gente derrubar o teto dessa igreja hoje. Vamos lá. Vamos fazer um negócio aqui top. Vamos lá. Vamos guerrear no mundo espiritual. Não. Pode ser outro. Mais de guerra. Vamos fazer de guerra. Estou falando. É que você está falando de mundo espiritual. Vamos fazer de guerra. Irmãos, nós vamos guerrear agora. Presta atenção. Você não vai aceitar a situação que você está vivendo, não. Deus vai mudar o mundo espiritual ao seu favor, amém? Nós vamos batalhar no reino do Espírito. Porque minha luta é no reino do Espírito. A minha luta não é contra carne e sangue. Olha para o teu irmão e fala assim, minha luta não é contra você. Fala para ele. Você é meu amado irmão, fala para ele. A minha luta é no reino espiritual. É ou não é? Nós vamos guerrear na região do Espírito. Eu quero pedir para você fechar os olhos. Começa a pensar a área da sua vida que você está tendo luta. O que precisa mudar aí? Pensa assim, Deus, como é que eu vou mudar essa situação? Você é vendedor, seus clientes estão falhando. Como que você vai mudar isso? Você viaja, você precisa de uma proteção de Deus. Você tem filhos que precisam ser bem-sucedidos. Como que você vai projetar teus filhos junto com Deus? Você tem os negócios meio parado. Você tem uma questão familiar, pessoal a ser resolvida. Há uma guerra que você está enfrentando. Tem algo da tua saúde que precisa ser mudado. Você vai guerrear agora na região espiritual. Você vai falar, Deus, eu quero guerrear nessa área. Senhor, é isso que precisa mudar. As minhas lágrimas têm sido isso. Começa a orar baixinho. Fecha os olhos. Começa a orar. Vai orando. Senhor, toma teu povo nas suas mãos, Senhor.
Começa a orar onde você está. Coloca essa causa na mão de Deus. Se você tiver com vergonha de falar alto, de verbalizar, você pensa. Pensa na situação. Talvez você não quer falar. Você não quer verbalizar. Pensa na situação. Começa a pensar na situação. Vamos fazer restitui, para não ter dúvida? Vamos lá, restitui, amém? Fechou, restitui. Nós vamos ser restituídos no mundo espiritual. Canta rama cheia de coda rebianda ramanai. Xerebi canto rama cheia de coda remianda. Anda rama cheia de coda rebianda ramanai. Anda rama cheia de coda rebianda rabadai. Não tem obra de macumbaria, feitiçaria. Não tem encantamento. Não tem nada do candomblé, da Umbanda, Quimbanda, magia negra. Não tem demônio nessa terra.